Né? Bom, agora a gente recupera o que seria a abertura do nosso programa, o papo que vai ser por videoconferência com o Ayrton Gontov, diretor do site Coroa Metade, um site de relacionamentos voltado a um público mais experiente. Olá, Ayrton, tudo bem com você? Olá, é um prazer falar com vocês e antes de mais nada eu quero manifestar o meu carinho pela tua produção que tentou de tudo para que eu entrasse no ar. Eu dei mais de 80 entrevistas já e é a primeira vez que não estava dando certo. A tecnologia quando funciona... A culpa é minha. A tecnologia quando funciona é ótima, quando não funciona dá nisso. Mas a gente supera, Deixa eu só começar perguntando o teu sobrenome, Gontov mesmo? Fala Gontov, sim. Escreve Gontov, mas fala Gontov. Beleza. Ayrton, eu queria que você contasse primeiro um pouco da tua história, de como você teve a ideia de criar esse site, o Coroa Metade, que é um site de relacionamentos voltado a um público mais velho, né? Eu sou jornalista, trabalhei na Folha, Estadão, Jornal da Tarde, em vários veículos. E há mais ou menos 9 anos, eu tive uma ideia de fazer um site voltado para o público maduro. Essa ideia eu tive por 2 motivos muito pessoais, por 2 experiências pessoais. Eu me separei aos 43 anos e mesmo sem ser tímido, eu vivenciei por 2 anos toda a dificuldade que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra. Você não tem aqueles grupos enormes, você tem pouco tempo, você vai de casa para o trabalho, você vai do trabalho para casa, é difícil conhecer alguém. E há mais ou menos 7 anos, eu fui numa festa de amigos que não se contavam há 30 anos. Essas festas que são possíveis hoje graças ao Facebook. E nessa festa, vendo meus antigos amigos, eu escutei muito assim. Eu percebi que 60% eram separados, viúvos ou divorciados. Daí papo vai, vem, escutei muito assim, cara, mulher para passar uma noite, eu tenho várias. Mas uma pessoa com afinidades culturais, com objetivos comuns, é tão complicado. Companhia eu tenho, companheira não. E as moças muito mais. Poxa, eu estou bem, eu faço academia, eu estou bonitona, os homens me olham, mas um cara sério que quer algo com uma moça que tenha 2 filhos é tão complicado. Companhia eu tenho, companheiro não. Daí eu estava casado já nessa época, voltei para casa e falei, amor, eu vou criar algo para esse público. Eu vou fazer um site, mas preciso de um nome. Fiquei pensando, às 3 da manhã em ponto, acordei minha esposa e falei, já sei, é o Coroa Metade. Sensacional. Nessa cidade, além de tudo, falta energia pra gente, para ir pra balada, para fazer aquele circuito de paquera que as pessoas normalmente fazem, né, Ayrton? Energia e também depende de cada módulo familiar. Tem pais, por exemplo, que moram com os filhos. Sim. Como é que eles vão sair e deixar as crianças sozinhas? Tantas mulheres que trabalham muito e ainda cuidam das suas casas, como que elas vão ter tempo, dinheiro e até disposição para sair, né? Então são vários fatores. Quais são as maiores dificuldades para quem é maior de 40 nesse campo amoroso? Você já com 7 anos de experiência aí no site, o que você sente de maior dificuldade de quem entra no serviço? As pessoas são muito variadas e cada uma tem as suas necessidades, né? Mas eu percebo muito assim, que quem já foi feliz no primeiro casamento tende a dar uma segunda oportunidade, a querer um casamento de novo, porque sabe que vai ser bom. Quem teve problemas, quem foi traído, quem teve um casamento muito ruim, tem medo de viver o inferno de novo, tem medo de se machucar novamente, e essas são as pessoas que têm mais dificuldade em aceitar que elas devem, que elas podem, que elas têm direito de encontrar um amor. Tem uma frase muito famosa que é: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. A frase ela é verdadeira quando você teve uma experiência ruim e ela não é quando você teve uma experiência boa. Verdade. A minha próxima pergunta tinha muito a ver com tudo isso que você falou. Quem tem mais de 40 provavelmente já viveu relacionamentos sérios, já cometeu erros, já foi vítima de erros de outras pessoas também, já foi feliz ou foi triste, enfim. Já teve uma vida com 40 anos para frente. Como é que se consegue capitalizar toda essa experiência a favor? O site ajuda nisso também, dá dicas de, enfim, como superar um mau momento, como superar um mau relacionamento.
O site ele não dá dicas, que ele é um site de relacionamentos. A gente tem algumas dicas de segurança, algumas dicas de postura, mas assim tem um aspecto interessante que quando eu comecei a falar sobre o site, tem algumas coisas que eu falava porque eu acreditava, mas eu não falo mais porque eu não acredito mais. E eu antes falava assim, você sabe, as pessoas maduras sabem o que querem. Hoje, depois de 7 anos à frente do site, eu posso quase que assegurar que quase ninguém na vida sabe o que quer. Nem os mais jovens e nem os mais velhos. Mas uma das poucas vantagens de ser maduro é pelo menos saber o que você não quer. Nisso, o site pode ser muito bom. Você pode dizer assim, só quero alguém que more em Lápis e na Baixada Santista, não quero ter um amor que more muito longe, não quero ter alguém que queira ser mãe, porque eu não quero ser pai novamente, ou eu quero ser mãe e não quero um homem que não queira ter filhos, quero alguém que seja religioso, porque isso é fundamental para mim, não quero alguém que seja religioso. Então, você pode pôr alguns parâmetros do que é fundamental e, claro, que você deve ter alguma flexibilidade, porque ninguém na vida é perfeito e você não está casando com um objeto que você compra e leva para casa. Você tem que também se adaptar, ceder, aprender e mudar um pouquinho. A solidão é um problema mais sério para o pessoal da cidade, Ailton? A solidão afeta a muita gente, até muita gente casada que vive mal, até muita gente que tem filhos e os filhos não as visitam. Agora, de uma maneira geral, a solidão é um grande problema para quem está sozinho, para quem está separado. Agora, durante a pandemia, a gente percebeu o quanto o site é importante até para outros aspectos que nós não tínhamos imaginado antes. Por exemplo, o site sempre teve uma quase totalidade de pessoas que buscam amor, querem um companheiro ou uma companheira. Agora, com todo mundo em casa, pessoas que têm filhos, netos e não podem ser visitadas, pessoas que têm amigas e não podem ver as amigas, os amigos, muita gente tem entrado no site e colocado lá o que você procura, a amizade. Uma outra questão interessante, geralmente você procura pessoas que moram próximas. Agora você vê muita gente de Santos falando com quem está em Belém do Pará, pessoas de Porto Alegre falando com quem está em Manaus, porque a amizade se tornou mais importante nessa época de solidão absoluta. Interessante. Como é que tem sido essa experiência para um jornalista que passou por veículos grandes e tal, de dirigir um site de relacionamento? Bem diferente, né? Vou te falar assim, com toda a transparência, nós, jornalistas, tentamos ser mais comedidos, tentamos ser mais sóbrios, né? E eu confesso que eu chorei a cada um dos 85 encontros que eu tive com as pessoas que se casaram no site. É sempre muito gratificante, né? Sabe que eu costumo falar que eu sou um dos poucos empresários no país que festeja a cada cliente que perde, porque sempre que uma pessoa escreve e diz, cara, vou sair no site porque encontrei o meu amor, é muito legal, é muito gratificante. Eu ia perguntar disso, você acaba se envolvendo com algumas das histórias, né? Minha produção passou para mim que você já foi até padrinho de alguns desses casamentos que surgiram a partir do site. Eu fui convidado para ser padrinho 2 vezes, eu não pude porque era muito longe e foi muito em cima da hora, mas eu já conheci 85 casais, um deles de Santos, foi o primeiro casal formado no site, ele de Santos e ela de Santo André. E assim, é muito bacana, você chega na casa das pessoas, como falei, eu sou mais emotivo, a minha esposa, eu até gosto de denunciá-la porque ela faz bullying comigo. Quando o casal começa a falar, ela já me olha assim, sabe que eu tento me segurar, faço aquela coisa meio feia, o queixo fica tremendo assim, até que eu não aguento, choro, né? Porque é muito legal. Você conhece casais de vários tipos que contam suas histórias. Posso dar um exemplo? Pode, claro, temos tempo. Eu estava numa casa uma vez e a mulher disse assim, você falou na televisão que você une casais, mas é mentira sua. Eu olhei estupefato, disse, e pensei assim, acho que eles me convidaram, a gente estava vindo para essa cidade, eles brigaram e nós estamos no meio do caminho, né? Eles vão falar que eles vão se separar. E eu falei assim, eu não entendi. E ela falou, vem aqui.
A gente estava sentado à mesa, levantei tenso, ela foi até uma porta que ficava junto à sala, abriu e tinha 2 crianças brincando. E ela falou assim, é o meu filho e é o filho dele. Você não une casais, você une famílias. É para ficar emocionado, né? Muito legal, muito legal. Como é que o site se diferencia dos outros serviços que já existiam quando você criou, né? Tem vários serviços aí na internet com esse fim de se achar um relacionamento sério. Como é que o Coroa Metade se diferencia e de que forma os aplicativos que têm ficado mais comuns nos últimos anos também afetam o serviço de vocês? O primeiro diferencial é que ele é pioneiro. Foi o primeiro site voltado para o público maduro. Até há 8 anos, as pessoas tinham muito essa associação, que site é para pessoas mais novas. Daí, modéstia à parte, o nome ajudou muito, ele foi bem criativo, brincando com a questão da cara metade, né? O site, ele tem alguns diferenciais que são muito tênues. Sempre que uma pessoa fala assim, o meu diferencial é atender bem, é tudo muito relativo. Mas, assim, a nossa aprovação é sempre manual e não é feito por máquinas. E a gente tem um aviso uma preocupação permanente com a questão da segurança. Então, a pessoa entra no site, a primeira mensagem que chega é intimidadora. Eu falo mais ou menos assim, você é bem-vindo ao site, é um prazer tê-lo conosco, saiba que 99% das pessoas são honestas, mas existem perigos. Se alguma pessoa lhe pedir dinheiro, você nunca, em hipótese alguma, qualquer que seja a desculpa que ela dê, você entregue. Se a pessoa lhe pedir qualquer dinheiro, for preconceituosa, for racista, for homofóbica, etc., você denuncia, que essa denúncia será anônima e a pessoa será excluída do site. Então, nossa preocupação é constante em conversar com o usuário, mostrando as seguranças que ele tem no site e os cuidados que ele deve ter. Perfeito. É melhor perder algum cliente que se assuste do que colocar uma pessoa que seja ingênua. Sabe que neste tempo de pandemia teve uma outra mudança. A gente tem mais ou menos 85% de pessoas que antes de irem para o Coroa Metade tiveram em outros sites antes. Pessoas que já têm experiência. Agora, mais de 50% dos novos usuários são pessoas que nunca tiveram em sites antes. São essas pessoas que estão sozinhas em casa e entraram pela primeira vez em um site de relacionamento. Essa mistura de carência afetiva e inexperiência pode facilitar um eventual golpista. Por isso, a nossa preocupação é muito grande nesse sentido. Muito legal. Ayrton, queria agradecer a tua gentileza em atender a gente. Peço desculpas pelos nossos problemas técnicos, já resolvemos, né? Muito obrigado pelo papo. Quem pede desculpas sou eu. Novamente manifestar o meu carinho para a tua produção. Eles ligaram antes, ligaram no tempo. Eu testei, estava tudo ok. Não sei o que aconteceu, que começou a inverter a imagem. Tive que tirar o celular, desligar e ligar de novo. E agora está tudo bem. Tá tudo Agradeço certo. pelo carinho de vocês. O papo foi ótimo. Obrigado, Ayrton. Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês também. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos. Até já. O Célula Mater